Oi, gente! Começando o podcast da família para a família. Mais um episódio do Mãecast para vocês, trazendo muita informação e orientação. E hoje, a convidada especial é mãe da Aurora e do Alvin, formada em odontologia, em seus diversos cursos e especializações na área, percebeu a necessidade de atender as crianças e viu a importância da orientação e envolvimento dos pais na propagação da saúde bucal. Frase dela: atender e lidar com as crianças precisa de dom, paciência e muito amor. Todas as crianças merecem o melhor atendimento possível. Seja muito bem-vinda, Daphne Manosso. Uhul! Obrigada. Obrigada a você, Daphne, pela tua presença, pelo teu interesse em participar do Mãecast, porque eu acho que é muito legal esse compartilhar, né, na internet. A gente sempre posta coisas lá e aí vem os profissionais, falam com a gente, olha, quero participar, quero isso, quero aquilo. E eu achei legal da tua parte, porque a gente tem que levar as informações para as pessoas, né? É um podcast da família, então acho que a gente tem que levar informação, orientação em todos os assuntos. Então, obrigada pela tua participação. Obrigada, eu tô bem feliz de estar aqui hoje. E assim, sobre saúde bucal, que a gente vai conversar hoje, é uma coisa assim que as pessoas, para mim, parece tão simples, mas é uma dúvida muito frequente dos pais, das mães, e hoje em dia as mães estão procurando cada vez mais estar entendendo sobre esses assuntos para cuidar do bem mais precioso deles, né? Que é os seus filhos. Exatamente, principalmente quando nasce, né? Acho que na maternidade todo mundo acha, é intuitivo, é instintivo. Nada é intuitivo. Nem a amamentação é que a gente acha que o neném nasce e já sabe, já sai mamando. E não é. Tem muitas outras questões, né? Eu acho que a odontopediatria, ela entra nisso para ajudar principalmente na amamentação, porque tem a questão do freno lingual, essas questões, né? Sim. Mas quando que a gente leva, como que a gente cuida do bebê efetivamente? O que a gente tem que fazer? Porque a mãe nunca sabe, né? Eu tenho várias amigas que ganharam bebê. Ai, Nanda, o que eu faço? Qual profissional que você indica? Porque tá difícil, eu não sei o que eu faço, fico perdida. Né? Mas eu queria, assim, já pra gente abrir, pra você explicar primeiro, né, a diferença entre dentista e odontopediatra. Então, dá muita diferença, porque o dentista, ele vai fazer aquela especialidade comum de atender os adultos, né, normal. Agora, o odontopediatra, ele tá preparado para atender bebês, crianças e adolescentes. Eles estudam até a parte de psicologia, para como você começar esse atendimento. É um estudo das anatomias do bebê, da criança, legal. O desenvolvimento da criança, até o ambiente é preparado especificamente para eles. Porque quando fala assim em médico, dentista, né, muita gente tem muito pavor, muito medo. E o ambiente mais lúdico que a criança merece com o odontopediatra, né? Por exemplo, no consultório, com TV, com brinquedos, jalecos coloridos, até a questão assim, a gente não mostra agulha, a gente tem lá o beijinho do jacaré, tudo mesmo para a criança se sentir à vontade e gostar mesmo de ir ao dentista. Que a gente sabe que tem muita gente com trauma hoje em dia disso, né? Não, exatamente. Porque eu acho, assim, o lúdico, ele é pra tudo, né? Principalmente na primeira infância, né? Até os 7 anos, a criança é lúdico. Então, você preparar o ambiente, que é o importante, né? Não adianta a criança olhar aquele jaleco branco ali e ver aquele profissional, meu Deus, já quer fugir. Exato. Já pensa em agulha, já né? pensa que é vacina. Vacina, exatamente. Mas é tão gostoso a gente ver as crianças, assim, é um passeio para elas. Quando elas são adaptadas, são levadas desde cedo, para elas é um passeio mesmo. Elas gostam e recebem um brinde no final e pedem para voltar. Sempre uma tatuagenzinha, uma tatuagem, uma bexiga, uma figurinha, né? Tem criança que até pede pirulito, mas em dentista a gente não vai encontrar isso, né? Você dá mas pirulito? Mas elas adoram. Não, pirulito eu não dou, não tem como. E tem alguma colega sua que dá pirulito? Porque assim, odontopediatra dando pirulito não dá, né, gente? Olha, uma vez eu trabalhei junto com uma sala que tinha pediatra, ele dava pirulito, as crianças na recepção ficavam pedindo. Mas assim, não tem como defender o pirulito, né? Então, não. Mas a gente consegue agradar a criança com muitas outras coisas que não sendo doce, comida mesmo, né? Sim. E aí, assim, a gente trazendo para esse universo de dúvidas, né, da maternidade, esses desafios das mães, o que eu faço primeiro, o que eu não faço, com que idade que eu devo levar meu filho? Porque, assim, odontopediatra cuida da saúde bucal como um todo, mas o bebê, ele é muito pequenininho. Ele requer alguns cuidados essenciais, mas não que nem quando uma criança já tem dente, né? Então, com que idade que eu tenho que levar meu filho?
Essa é uma das perguntas que mais saem, assim, até no Instagram ou até mesmo em consulta mesmo, né? A mãe, o pai ficam um pouco perdidos com isso. Mas, no geral, não tem uma idade específica. Fez 6 meses, tem que levar. Fez 1 ano, tem que levar, sabe? Ou nasceu o dente. Para você ter uma ideia, o odontopediatra, ele consegue até fazer o pré-natal odontológico da própria mãe gestante, porque a gente tem que começar os cuidados com a mãe. Se a mãe não tem os hábitos de cuidar da boca, vai ser muito difícil ela passar esses hábitos para o bebê. Então, ela também tem que se cuidar. E a mãe ali, né, gestante, tá toda mais emotiva, tá mais esquecida, tá comendo mais, tá com mais fome, às vezes com ânsia, pode vomitar, né? Então, ela pode também ter mais problemas bucal, né? Até, por exemplo, cárie, doença de gengivite. Então, a grávida tem essa proteção, às vezes, então tem que cuidar, sabe? Mas questão do bebê mesmo, às vezes, saindo da maternidade, já é indicado ver se o bebê está tendo dificuldade de amamentar, pode ser um sinal de língua presa. E aí que entra essa questão do freno lingual, né? Isso. Que é assim, é freno que fala mesmo, né? Isso, é freno lingual que fala, né? Que tem, porque gera dúvida nas mães se tem que fazer, como é que é o nome? Aquele corte, a frenectomia, corte, né? Isso, frenectomia ou não, o que tem que fazer? Porque assim, a amamentação a gente sabe que tem as técnicas para ajudar hoje, né? Antigamente, não sei como que os nenéns saíam tudo mamando, porque nem fórmula existia, a fórmula ela veio para salvar muitas vidas, inclusive. Não sou 8 ou 80 também, assim, na questão da amamentação. Acho que cada mãe também tem que sentir, né, o que a necessidade dela e do bebê. Então, eu sou totalmente a favor de um conforto para ambos nessa questão, mas a gente sabe que existe muita dificuldade, e principalmente quando vem as técnicas de amamentação, a primeira coisa que eles olham é se o bebê tá mamando bem, né? O que tem na boca do bebê, então... O grande problema de um bebê que tem a língua presa, que tá detectado a língua presa, é que ele não vai estimular muito o seio daquela mãe, porque ele não vai projetar a língua da forma que deveria ser projetada. E aí, o corpo da mãe vai entender que não tem ninguém mamando ali e vai começar a diminuir a produção de leite e aí, infelizmente, acaba perdendo a amamentação. E isso pode ocorrer geralmente 2, 3 meses depois. Aí a mãe fala, eu não tinha leite. Mas, na verdade, não era ela que não tinha leite, era o bebê que talvez não estava estimulando aquele seio para que tenha o leite suficiente. Por isso que nos primeiros... no hospital, o bebê sai ali já com uma triagem que a gente fala. O teste da linguinha. O teste da linguinha, que nada mais é que uma triagem. Mas... E aí, existem vários... E o que identifica? Porque, né, o teste da linguinha, todo mundo fala, mas o que vê ali já na... Vê a alteração da anatomia do freio, vê o posicionamento, o quão esse freio tá mais para frente, tá mais para trás, ele tá curto, tá grosso. Quando a gente faz lá a técnica para ver melhor o freio, se tem alguma alteração ou não. Mas, assim, a própria mãe já vai dizer, porque o bebê estala, o bebê pode ficar regurgitando, ele faz barulho, dói, machuca. Então, a primeira reclamação da mãe é realmente que a pega tá ruim. Se precisar fazer, é melhor fazer o quanto antes, se tiver indicado fazer. Porque, às vezes, a gente faz a cirurgia, na hora a gente já coloca para amamentar e a mãe fala, opa, já senti diferente aqui, já tá mais tranquilo. E aí a cirurgia faz com anestesia? Como que é? Para as mães entenderem. Meu filho tem, tô com dúvida. Existem muitas técnicas, né? Então, a gente faz protocolos para definir. Não é assim, olhando e falando, eu acho que tem. Mas pode fazer logo que nasce. Pode fazer logo que nasce. Inclusive, eu fiz o meu próprio filho com 5 dias. Ele tem familiares, né, na parte do meu marido, que tem língua presa. Ela tem um bebê de 10 meses, 10 meses. E aí eu falei, nossa, eu fui premiada, né? A dentista premiada. Então, eu já vi, com certeza ele tinha língua presa, só que ele já me machucou no hospital. Então, saindo do hospital, 5 dias, 3 dias, 4 depois, eu já fui lá fazer a cirurgia. Eu mesma falei, olha, faço tanto nos bebês aqui, vai ter que ser eu mesma. E a Aurora, né, também nasceu? Ela tá com 2. Ela tem 4 aninhos, a Aurora. 4 aninhos. E ela já nasceu também com... Não, ela não tinha. Não, ela não tinha. E mamou também no seio normal? Mamou, mas também tive dificuldades. Mas deu tudo certo. Mas do meu filho, ele chegou machucando, com fissuras e tudo. E aí, eu até peguei uma consultora de alimentação e tudo, mas eu já havia feito a cirurgia, e aí só era o tempo de cicatrizar. Fiz um pouco de laser ali e depois engatou, sabe? Eu provavelmente teria perdido a amamentação se eu não tivesse feito a cirurgia. Só que aí também eu encaminhei para a fono, para que a fono pudesse fazer exercícios específicos para quem faz freio. Então, o freio, ele não é assim, cortou, pronto e tchau, né? Às vezes pode dar certo, mas às vezes pode ter recidiva.
se não fizer esses exercícios. Então, o freio, ele é um... O que é isso? Recidiva? Era grudado e volta o freio que você acabou de soltar. Porque a linguinha fica baixa, então ele grudaria, sabe? Então, Nossa, nunca às ouvi vezes falar. precisaria fazer 2 vezes a cirurgia por causa disso. Se o bebê já sai com chupeta, por exemplo, a chupetinha deixa a linguinha baixa, Mais pra baixo. aí ele recola a pele que você acabou de soltar. Nossa. E às vezes fica pior do que estava. Então é muito delicado esse assunto e a gente tem que também, assim, é interdisciplinar. Você encaminha, fala com o pediatra, fala com o fono, com a consultora. E aí vocês podem decidir juntas realmente de fazer ou não a cirurgia. E teve alguma mãe que falou assim, não quero fazer, não vou fazer, vou continuar, você indicou e ela não fez? Ou todas que você falou, fizeram? É que quando elas, geralmente na consulta, a gente até mostra fotos de freios alterados ou não, a pontuação do protocolo, que é mais estendido esse protocolo do que o protocolo feito no hospital, sabe? Então, elas não têm dúvidas, assim, porque não é só o amamentar, né? O freio, ele pode causar problema até de mastigação. A criança, quando tem freio, né, tem a língua presa, o que acontece? Ela tem preguiça de comer. Então, ela geralmente não come carne. Ai, minha criança nunca gostou de carne. Você vai olhar, é porque ela não consegue mastigar direito com a língua presa. Daí depois também problema de fala, deglutição, até de sono. Tem tantas outras interferências, né? Mas a primeira mesmo é a amamentação. A minha filha nasceu aqui, ó, no meinho, na parte de cima. Sabe, assim, como O se freio fosse uma... labial preso. Isso. E aí, quando eu levanto assim, eu ainda vejo. Só que a doutora falou que não tem problema por enquanto. Às vezes, até na hora que cai ali, bate, já rasga ali. Faz a própria cirurgia, Mas você né? sabe que depois que foi crescendo, né, a boquinha, tudo, foi diminuindo. Só que ainda tem. Ainda tem. É bem comum ver em crianças pequenas ter o freio labial curto e no meio aqui. Depois, conforme eles vão crescendo, a maxila vai subindo e esse freio tem uma tendência a subir também, porque todo mundo tem o freio labial. Sim. Só que se ele é muito grosso ou muito para trás, ele vai ficar ali presinho. E aí pode interferir em algumas falas, né, da criança, mas principalmente do sorriso. Pode daí ficar separados os dentes e mesmo pondo o aparelho, às vezes não junta, porque daí fecha e ele é como se fosse um elástico ali, ele vai separar. Mas isso a gente vê mais tarde, geralmente é depois, até que troca os dentes ou quando vem os laterais. Isso é uma coisa geralmente entre 6 a 8 anos que a gente vai avaliar isso, sabe? Entendi. Mas é importante também, é uma das estruturas, acompanhar. que a gente vê, sabe? Eu sempre tô olhando assim, sempre tô observando, mas ela já caiu e já bateu assim, e não sei se deu essa Às vezes corta rasgadinha, pouco, mas acho né? que corta, mas vai, sabe? Assim, não tem um... Mas tem que observar, né? É importante, porque é fala, é alimentação, é tudo. É então, o sorriso, né? Depois exatamente. a gente não... Geralmente as pessoas não gostam daquele dente separadinho, né? O diastema. Então, é importante também ver essa estrutura. Exatamente. E aí, na maternidade também, nesse início, né? A gente tem essas dúvidas dos primeiros cuidados com o bebê. O que a gente tem que fazer, assim? Como é que cuida da boca de um bebê? Tem que raspar a linguinha quando mama? Porque sempre fica aquela saburrinha lingual, assim, branquinha. O que tem que fazer, assim, para cuidar, né, de fato? Então, para ter toda essa segurança, ter todas essas informações, é importante, assim, marcar uma consulta, né, com o odontopediatra especializado, né, em bebês Já e crianças. nos primeiros dias. E, assim, por exemplo, bebezinho pequeno. Até um tempo atrás, falava que precisava higienizar por praticamente 2 motivos. O primeiro era para o bebê ir se acostumando, que era importante, ele se acostumando com a manipulação na boca e tudo mais. E segundo, também para ele não ter problemas bucais. Só que aquele bebê que não possui dente, já foi comprovado que ele não vai ter problema bucal enquanto não tiver a presença de um dente na boca. Então, o cuidado de higiene bucal é somente depois que nascem os dentes. Mas assim, ficou uma sujeirinha ali ou outra, não é para você ficar passando e passando gás e paninho. Por quê? Foi feito um estudo que os pais mesmo, eles acabavam levando fungos, bactérias e vírus para a criança, mesmo que sem querer. Sim, você tá manipulando uma coisa de fora para dentro. Isso, né? Então... mesmo que fosse estéril, limpinho, Sim. né? Querendo ou não, as crianças, elas acabavam tendo muito sapinho, a famosa candidíase. E cada vez mais difícil de tratar. Se a criança ainda tem a imunidade um pouco mais baixa, é mais fácil. Não quer dizer que limpou a boca, vai ter.
Mas a gente não recomenda mais essa higiene. E também o bebê pequeno, ele vai se acostumar com a manipulação na boca depois que nascerem os dentes. Que nem eu já até falo assim, mas o meu bebê já come. Preciso? Claro, se tiver sujinho ali uma comida, alguma coisa, dá para remover. Mas não ficar, agora eu vou limpar. E ficar esfregando bochecha, língua e tudo. Mas não assim, nem com amamentação no seio e nem com fórmula. Nada, porque a nada, fórmula não também precisa. deixa aquela, né? Fica um pouquinho. Se o bebê tem muito essa língua branca, é importante ver, porque pode ser um sinal de língua presa. Porque a nossa língua, quando ela levanta certinho, ela é meio autolimpante. Então, a princípio, não era para ficar tão sujinha essa língua assim. Já é um sinal de alerta. Mas se ficar um pouquinho, não tem problema nenhum. Se não tiver dentes, né? Tanto a fórmula, leite materno e até a própria comidinha que o bebê tá começando a comer, frutinhas e tudo mais, né? E outra coisa também que eu achei bem interessante no começo, quando minha filha nasceu, foi a questão da linguinha no céu da boca, quando tá dormindo. Fala sobre isso. É importante a criança dormir com a língua no céu da boca, é isso, né? Isso. Que eu lembro, minha filha já tá com 5 anos, tá, Sim, gente? então, é uma das coisas que a gente vê pelo seguinte, a língua no céu da boca estimula o crescimento ósseo da maxila. Se a criança ela não fica com a língua meio para fora, meio muito baixa, ela não estimula as células do céu da boca a crescerem. E o que pode causar depois? Maxila atrésica, que é? Boquinha pequena. Aí, geralmente, dá mordida cruzada. Então, olhem, pessoal, presta atenção no que a Daphne tá falando. O bebê, né, a criança, no geral, tem que dormir com a linguinha no céu da boca. Que é onde é o nosso repouso, né? A língua em Isso. repouso. Por isso que afeta a chupeta. Porque a chupeta, quando ela dorme com a chupeta, a língua tá onde? Embaixo e a chupeta tá em cima. Então, o que vai moldando aquele osso é o bico da chupeta e não a língua. E tem alguns bicos que são assim, outros Bicos meio assim, mais outro pra gordinhos baixo. ainda, né? Tem um bico mais estranho que o outro. Eu confesso que eu dei chupeta pra minha filha, mas logo que eu comecei o acompanhamento com a odontopediatra, ela já me orientou a tirar e eu fiz todo o processo. É doloroso, eu me sentia culpada, porque eu falava, eu que dei esse Agora bico, agora eu mesma que tenho que tirar, fazer a criança sofrer. E ela ficava chorando, PP, infinito. Quantos aninhos ela tinha? 1 e 7. Nossa, e olha que ela já tava com apego, né? Mas já tinha, assim, eu evitava dar muito durante o dia. Quando era bebê, era um pouco bebezinha mesmo. Antes de 1 ano, era um pouquinho mais. Depois que ela fez 1 ano, eu evitava e tentava dar só pra dormir. Só que ela tinha chupeta e naninha. Então, eram 2 associações do sono. O que acontece? Eu tirei a chupeta com 1 ano e 7 meses, mas eu tirei a naninha também. Então, o que eu fiz? Pra tirar os 2, pra não depender de... Por exemplo, ela tá com a chupeta, mas ela tá só com a naninha, ela vai querer a chupeta também. Então, eu já tirei os 2. Foi mais sofrido ainda. Claro que eu fiz gradativo, contei história, tentei ser mais lúdica possível, mas não... A gente não consegue 100%. A criança sofre, né? Então, ela tem um apego. E olha que geralmente por isso que a gente fala, a frequência, como você falou, já tentava não dar muito. Exato. Faz muita diferença. Não só pelo apego, mas também pela mudança que vai causando o céu da boca. Exatamente. Como você falou, com relação à chupeta, eu também não sou muito 880. Se a mãe... Às vezes as mães vêm até meio envergonhadas, assim, escondendo a chupeta, ou não querem confessar ali. Eu não julgo, porque eu sei aonde que o calo pega de cada mãe, né? Ou do pai ali que estão... É difícil. Tem bebê que ele tem mais necessidade de sucção. E às vezes é o recurso ali que os pais acham, né? Ai, pra parar de chorar, se acalmar. Tem criança que nem pega também, né? Tem criança que nem... O que eu falo, assim, é ter uma ideia sempre da retirada. Porque o uso prolongado vai afetar cada vez mais, né? Exatamente. Eu nunca indico a chupeta, mas se você deu, que você tende a fazer uma meta. Eu trabalho com meta, sabe? Ó, vai fazer 1 aninho. O aninho ainda é menos apegado. Ó, vai fazer 2 anos. Depois, entre 2 e 3, as alterações bucais começam a ficar cada vez mais difíceis de voltar ao normal, sabe? Que o apego se torna maior. Mas assim, eu tava te falando da naninha, por quê? Porque a chupeta é físico, né? Então, tudo que atrapalha o físico na criança, aí que prolonga, como você tá falando, aí tem outros tipos de consequência. A naninha é emocional. Então, o ursinho, o bichinho, a boneca, a naninha é emocional. Então, não tem nada físico que a naninha vai alterar. Então, até no desenvolvimento infantil integrativo, que é o que a gente sempre fala, a criança criar algum tipo de apego para dormir, por exemplo, um bichinho que ela escolhe, uma boneca,
Não tem problema. Então, mães, fiquem tranquilas. Ai, meu filho tem naninha, meu filho tem bichinho, meu filho... Não tem problema, porque é um apego emocional, não é físico. Aquilo não vai atrapalhar a criança de jeito em algum outro fator, né? Da boca ou de qualquer outra coisa. Então, a chupeta, eu tive que tirar junto com a naninha, mas depois eu retornei a naninha, porque aí ela tava muito ansiosa, né? Por conta da falta da chupeta, que era o que mais pegava pelo vício físico, né? E era o que você teria feito hoje. Aí eu retornei a naninha, ela se acalmou e pronto. Ficou só com a naninha. E não tem problema nenhum. Legal. Porque é emocional. Então, isso é você fazer o gradual, né? Eu falo, uma das técnicas que a gente fala é assim, troca por um brinquedo e que você possa dormir com esse brinquedo. Isso! Né? Troca um bichinho. O problema é que Curitiba também as crianças sofrem muito de rinite, essas coisas. Então tem que achar uma coisinha. Ela não é a coisa mais limpinha que tem. Se puder trocar, né, de tempo em tempo, ou né, manter limpinho, pelo menos ali, mas só pra dormir. Até não é pra criança entender. ficar arrastando o dia inteiro a naninha na casa e passando em tudo. Não. Guarda ali a naninha, deixa ali ou deixa do lado do travesseirinho. É para dormir. Então, não tô falando que é pra usar o dia inteiro a naninha arrastando cheio de germe, tá? É pra usar na hora de dormir. É mais um apego emocional, legal, né? E a gente tem também a questão de com que idade que é permitido, né, fazer a gente falou sobre o freio, né? Essa questão da amamentação. Você amamentou os 2 filhos e você teve que fazer em um. Com que idade que dá pra fazer? Assim, essa cirurgia, você diz? No primeiro já... Olha, eu já fiz em bebês de 5 dias, 10 dias. Nossa, 5 dias? 5 dias. E com anestesia? Porque a mãe... Eu te perguntei, acho que eu não... eu esqueci, eu não falei essa parte. Mas assim, é que existem várias técnicas, mas tem anestesia sim. Tanto a pomadinha, dependendo do freio, anestesia local também. E existem várias técnicas. Tem com a tesoura, que é o convencional. Tem com o eletrocautério, tem com a laser. Aí depende mesmo de que cada... pai e mãe vão optar por fazer, sabe? Mas assim, no geral, que você comentou a idade, eles vêm cedo porque a mãe começa a não aguentar mais, justamente por dor. Que aí pega só o bico, já não consegue ter aquela pega. Mas a maioria mesmo vai a partir de um mês, porque tenta, de até chamar a consultora e tudo. Geralmente uns 25 dias, 30. Mas eu já fiz em bebês de 4 meses, 8 meses. Mas a maioria ali é primeiro mês de vida. Depois, se ela não viu isso... ou continua amamentando, o bebê conseguiu amamentar mesmo com língua presa porque ele tá compensando, foi ligeiro, sabe? Mas assim, depois a fala, a partir de 2 anos e meio, 3, ele passa por uma fono, às vezes precisa fazer cirurgia. Daí é um pouquinho mais complicado, porque aquele freio já tá maior, né? A criança já tá mais anos falando daquele jeito, mas e pra cuidar, né? só o laser pra cauterizar ali digo, por espécie de curativa. A boca não tem como, é úmido o tempo todo. Dependendo... Como é que cuida? Isso, dependendo da técnica. Se for a laser ou eletrocautério, o próprio laser e eletrocautério, eles já vão... já fecha, né? Não precisa nem de pontos. Então, o cuidado ali é mais alimentação, não vai poder... quando é bebezinho, vai ser só mamar. O próprio leite materno, se tá amamentando, tem potencial cicatrizantes. Então, já ajuda muito. O bebê sente muito pouco nesse sentido, porque fica como se fosse uma aftazinha. Porque o bebê é muito pequenininho, então o corte é pequeno também, sabe? Quando é criança maior, daí é assim, comida mais gelada, mais pastosa, sem muito sal, vinagre, coisas que vão arder, sabe? Mas também ali é questão... Criança, ela cura muito rápido, é incrível. Os pais ficam... E agora, como vai ser? 2, 3 dias a criança tá pulando cama elástica. É mais ou menos assim. Mas, no geral, uns 4, 5 dias a recuperação. Eu até falei sobre o laser, né? Quando minha filha caiu e machucou a boca, a doutora Charlene até falou pra colocar o laser, né? Aí todo mundo falou, nossa, mas você vai fazer laser, né? E fala sobre isso. Pode fazer sim, o laser ele é cicatrizante pra dentro da boca, né? Quando morde, quando fere a língua, alguma coisa, pode fazer em criança, sim. É que assim, existem basicamente 2 tipos de laser. Tem o laser de baixa potência e de alta potência. São 2 coisas diferentes, inclusive muda, né, a potência desses lasers. Então, o laser de baixa potência é para cicatrização. Aftas, a criança que tem estomatite, o laser ajuda muito. E aí o de alta potência, ele faz corte. Sim. Aí ele é para fazer cirurgia mesmo, sabe? Tá, mas assim, se o laser, a gente pode fazer quantas sessões na criança, por exemplo? Uma, 2? Olha, às vezes depende do tratamento da criança mesmo. Às vezes a criança ali 2 vezes, 3 já tá melhor.
não tem problema. Ele não vai ter um protocolo, tem que fazer tantas vezes, sabe? Sim. Depende mesmo da cicatrização da criança, não tem nenhum problema. Depende do profissional, o que ele tá vendo e quão grave também tá, né? A situação da criança. Que nem a estomatite. A estomatite é um vírus que estoura muitas aftas na criança. Ela fica sem comer quase. Tem criança que perde bastante quilos ali por causa disso. E aí, fazendo o laser, a gente acelera essa cicatrização. Então, ó, gente, tá vendo? Dá pra fazer laser na criança, a gente tem que ter Só informação. fica com medo, né? Claro, Fica com porque é um medo. negócio que vai enfiar ali na boca Mas da é criança, super né? moderno, é tecnológico, é tranquilo, não tem problema nenhum. E a gente tem uma questão que todas as mães, né, ficam... Eu, por exemplo, a minha filha demorou ali com 10 meses, 8 a 10 meses, foi isso. Demorou muito pra nascer o primeiro dentinho. E eu ficava assim, meu Deus, não nasce. Não vai não nascer, nasce. não vai ter dente. Porque não vai ter dente essa criança. E daí ficava, tipo, só aquela pontinha assim, O que não nascia, gordinho. não nascia, não nascia. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, com quantos... qual que é a idade, né, que uma criança... Até que idade pode nascer os dentes, que é normal, que a gente considera normal, e o que não é? Tá. Essa dúvida também é uma das top 5 mais dúvidas, né? Porque é o seguinte, hoje em dia existe uma variação muito grande do nascer os dentes. Então, esse nascer cedo, nascer tarde, é muito variável. Claro que a gente fica olhando o bebê ali do outro e fala, nossa, aquele já nasceu, da minha filha ainda não. Mas não quer dizer que foi tarde ou não. O que acontece? Hoje a gente vê bebês com 4 meses nascendo dente. E também com 1 ano e 4 meses querendo nascer dentes. Então, olha a variação como é grande. Uma média no Brasil, hoje, é 8 a 9 meses. A média. Mas aquela média de livro que todo mundo conhece é 6 meses. Aí, 6 meses tem que nascer dente. 8 a 9 meses tem que nascer o quê? Quantos dentes? 1, 2 dentinhos. Ah, tá. 1, 2 dentinhos. Porque 20 dentes, porque são 20 dentes de leite. 20 Pra dentes, nascer, 10 em cima e 10 não embaixo. dá, né? Não, então, pra nascer ao todo, por exemplo, vamos supor que começou a nascer. Também tem a variação, se começou cedo, provavelmente vai nascer mais rápido os outros dentes, né? Mas assim, até 3 anos, a gente considera pra nascer os 20 dentes. Considera normal. Foi o que aconteceu com a minha filha. Deu, né, ali Mais ou esse menos. tempo, 2 anos e meio, ainda não tinha nascido todos. Aí que nasceu os molares, né? E depois foi nascendo todos. Mas assim, demorou. Eu achei que no caso dela demorou. Os pais ficam preocupados com relação a nascer os dentes, mas começa a nascer o dente, você vai vendo que vai... Tem criança que pipoca, são 6 dentes uma vez só, 2 em 2, depende muito do bebê. É importante a gente avaliar e estar sempre acompanhando por isso. Se você não levou o teu bebê antes no odontopediatra, antes mesmo de nascer os dentes, nascer os dentes vai surgir muitas dúvidas. E essas dúvidas vão ser sanadas em consulta. Então, pode ser um marco. Por isso que eu não falo, leva com 6 meses, 1 ano, né? É quando começar a nascer os dentes. E se você ainda não levou, já dá pra levar. Exceto os casos que tem o freno lingual. De freio, exceto esses casos, que já vai antes o bebezinho. E no caso assim, ó, a minha filha demorou pra nascer. Vai demorar pra cair? Tem uma... Pode também, tem a ver isso também. Nasceu antes, cai antes, nasceu aquele depois bebezinho que nasceu com 4, 5 meses, às vezes lá na frente, com 5 aninhos, já pode começar a cair. E da sua filha, por exemplo, 10 meses, pode ser que seja no marco de 6 anos. Só que depende muito do espaço da boca. Se a criança tem boquinha muito pequena, faltando já espaço, os dentes de baixo vão sofrer mais para nascer. Porque o dente de leite é um brotinho, né? Ele bem é um brotinho, assim, molinho. Depois que vai vir a força, né, que vai fazer Que vem, os dentes. se não tem espaço, o dente vai ficar mais complicado dele nascer. E depende dos estímulos. O que essa criança come? Se a criança é acostumada a comer coisas mais pastosas, não mastiga bem muitas coisas, demora mais também, porque precisa de estímulo para aquele dente amoleça. Tem criança que não come maçã, porque não gosta de mastigar carne, comidas assim, né? Por exemplo, cenoura, mais sólida, exatamente. É importante a gente estimular a mastigação da criança. Tem isso também, que Às vezes, assim, em vez de dar batata ali... Dá uma cenoura crua pro seu filho. Dá uma cenoura, um pepino, adora, né? Uma coisa assim. Então, é muito importante isso também, sabe? Que legal. E aí tem a questão também que a gente fala dos dentinhos, né? Esse marco, quando que nasce, que não nasce. E os cuidados, os primeiros cuidados ali. Não os métodos que a gente usa para ajudar, né? A estimular o dentinho ou não. E como cuidar dessa gengiva que fica inflamada, inchada. Eles ficam chatinhos, eles ficam mais chorões. Põe muita mão na boca, Mordedor, o que tem que dar? Isso. Então, assim, a maioria dos bebês, eles sofrem um pouco mais. Assim, é difícil chegar um paciente, não, nem sentiu. A maioria vai ver. E às vezes parece que tudo é dente. Porque, como você falou, são 20 dentes nesse período de quase 3 anos, nascendo dente.
Então, o que dá para fazer? De primeiros métodos, a gente recomenda métodos não farmacológicos, que são métodos mais caseiros. Tetolé dá para fazer, porque o geladinho você, né, congela. Tetolé, peitolé, né, chamam. Uhum. Então, assim, é um cuidado. O gelado alivia. Se a criança já está comendo, já está em introdução alimentar, pode até fazer sorvetinho de fruta batida. Se também o clima ajuda, né, com essas coisas geladas, ajuda muito. Os mordedores, principalmente aqueles que vão em geladeira, também alivia, mas tem bebê que não tem interesse. E, assim, a própria mão deles, eles fazem de mordedor. Por isso que é uma região, assim, que eles babam muito, porque você colocar muito a mão na boca estimula bastante a salivação. Sim, a gente chama de fase oral. Fase oral, Tudo a criança põe na boca, tudo a criança... Porque é pela boca que eles experimentam o mundo. Então, eles experimentam o mundo através da alimentação, porque o nutrir da criança é de várias formas. Sim. Então, eu tô nutrindo a criança no brincar, na alimentação. Então, a boca é a primeira entrada da criança. A fala vem do corpo, né? Desse corpo maduro da criança, a maturação do corpo. E daí vem a fala, a comunicação. Porque uma criança, imagina, ela tem que engatinhar, andar, ter segurança. Aí ela vai falar. A parte motora, aí ela vai falar. Então, a boca é um estímulo enorme. Ela vai colocar tudo na boca mesmo. Essa criança coloca tudo na boca. Vai colocar. Então, uma coisa também assim... o bebê começou a ter diarreia, é dente. Não tem nada comprovado que nascer os dentes dá diarreia. Mas, engraçado que tem bastantes casos que acaba dando diarreia. Mas a conclusão que foi tirada é que o bebê, pelo fato dele estar comendo, é bem a fase que começa a comer, pode também dar uma mexida no intestino e também muita mão na boca, porque aí engatinha, tá pondo a mão na boca, porque tá coçando e coçando e coçando. Isso pode causar diarreia, mas não é que o dente nascendo dá diarreia. Porque o que ele tá colocando na boca tem bactérias, Bactérias, não é o a contaminação dente, é o em fato si. da contaminação. A contaminação. Outro método também, meu filho não aceita mordedor, tá frio, não dá pra fazer o picolé ou o tetolé, né? São métodos farmacológicos e a gente tenta indicar ao máximo medicamentos homeopáticos, mais fitoterápicos, mais, assim, tranquilos, não aqueles medicamentos que toda hora fica dando remédio. Existem 2 que são bem comuns, que é o camomilina C, Sim. é uma capsulazinha que você abre, usou, você achou filha, legal? Eu achei que não deu tanta diferença. Eu acho que quando eu dava as coisas mais geladas, faziam mais efeitos do que pra mim. Não... Isso, às vezes os pais, eles querem também, assim, não dá muito milagre. Eu gosto de perguntar se dá Sim. efeito, porque tem pai que fala, nossa, super ajudou. E tem criança que não. Eu dei na minha filha o camomila C, achei que foi mais ou menos também. O que eu tenho gostado bastante é o Camilha. O Camilha, ele é aquele flaconetes que você... É como se fosse aquela vacina de gotinha. Eu usei o camomilina C e o Camilha. E o Camilha. Eles são medicamentos bem legais. É o flaconetinho que daí eu é mais fácil, cantinho. até de você administrar. Eu tenho gostado bastante. Indico, os pais também têm gostado. O que a gente tenta evitar ao máximo é pomadas. Não tipo precisa... Nenodente. Isso, essas pomadas, assim, que possuem analgésicos, anestésicos, né? Tipo a lidocaína, é muito perigosa. Essas pomadas, elas estão fáceis para você comprar na farmácia. Mas, assim, tem que tomar cuidado. Ela ajuda, porque realmente alivia, mas é por pouco tempo. Então, você acaba pondo muito. Isso pode dar um alto nível, e a criança tem nível de toxicidade no corpo. E também ele é muito alergênico. Eu já vi pessoas falando, eu dei e nunca deu em nada. Mas também você quer que dê, né? Às vezes é igual aconteceu alguma coisa assim, né? Colic Calms lá, como é que é? Colic Calm, né? Que é pra cólicas. Eu não sou a favor de dar. Eu acredito, os meus filhos não tiveram, então eu não tive essa experiência, a minha filha sabe? não teve, mas assim, só porque a sua filha não teve, você não daria. Não, porque tem criança que grita a noite inteira de cólica. Mas é que, por exemplo, existem os métodos mais naturais para utilizar, como sling, a posição do bebê, a massagem, aquela bolsinha de sementinha, sabe? Que tem de sementinha dentro. Então, assim, tentar utilizar outros recursos. Por quê? Porque o intestino da criança, ele tá ainda em fase de maturação. Se você já começa a introduzir um monte de coisa... É igual dar chá para um bebê, dar chá de camomila para um bebê recém-nascido. Tem gente que dá
porque acha que o chazinho vai aliviar. acalmar. E o leite materno por si só, ou a fórmula é o alimento do bebê principal até 1 ano. Não tem outra coisa, nem água, nem chá, Coisa mais dos nada. antigos, né? Sempre tem um palpite da avó ali querendo... Imagina que dar aquele chazinho. intestino que acabou de nascer, nem tá formado ainda, nem tá maduro o suficiente, vai receber chá. Ele não tem nem como. Então, ele dá Nem vai cólica. digerir. Exatamente. Então, eu acho que tem coisas assim, por exemplo, o dente. Eu Deixa tento o evitar bebê o no máximo. processo normal, tá maturando, tá doendo porque ele tá amadurecendo. Eu Isso. sei que o choro, né, gente, é Às vezes difícil de lidar. acorda mais vezes à noite. É, É uma fase que vai passar, né? Os Sim. pais ficam, às vezes, eu quero muito que ele não tenha esse incômodo. Só que o que a gente pode fazer é estimular com que rasgue mais rápido. sim, Então, a gente volta naquelas comidinhas mais duras. Claro que o bebê, você não pode dar uma cenoura super crua. Mas a gente pode deixar um pouquinho mais al dente sim. com que ela fique mordendo. Corta em palitos, aquele método do BLW, e a criança mordendo ali. Essa fase de aliviar para rasgar mais rápido vai passar. Porque assim que aponta o dentinho, passa aquele desespero, né, do Sim. incômodo dos dentinhos. Claro que, olha, tá sem dormir, tá chorando demais, tá isso, daqui, não tá nem mamando, nem comendo. A gente pode partir para um analgésico, alguma coisa. Cuidar muito com a pomada, né? Voltando só rapidamente sobre a pomada, nos Estados Unidos já foi até proibida esse tipo de pomada. Pois é. Porque, assim, o bebê, se ele ingerir com muita quantidade, pode ir para a garganta e perder o reflexo da deglutição. E ele pode até se afogar. Então, já vi até óbitos bebês por causa de pomada. Meu Deus do céu. Então, aqui no Brasil, a Anvisa passou, mas os odontopediatra não recomendo mesmo. Nossa, mas isso é bem sério, Perigoso, né? Muito perigoso. E muita Por isso gente que eu não falo, sabe. Não fica dando as coisas pro bebê. Não fica dando um monte de coisa. Não sabe, Ou, né? o que assim, pode- às vezes os antigos não sabiam, né? Até um tempo atrás, os não. avós. Aí, beleza, aí vai. Mas agora, sabendo, por isso que é bom ter essa informação. O Sim. Nenedente, a gente não indica. Não só ele, né? Mas como outras pomadas que contenham esses, principalmente a lidocaína, que é a nossa analgésico. Exatamente. E aí, nasceu os dentinhos, finalmente, né? A gente tem essa fase do dente. E aí, como que cuida? Nasceu todos os dentinhos. Qual que é a quantidade de pasta, a escova ideal, né? Qual a pasta que a gente pode utilizar de dentes, que tem como é que fala? O ppm, as Isso, concentrações, ppm, né? As concentrações, isso. Então, assim, eu já chegou pais e mães perguntando pra mim assim, já nasceu o dente, pode escovar o dente de um bebê? Pode e deve escovar o E dente de com um bebê. flúor, a pasta. Isso, então o nosso protocolo, o que acontece? A gente vai chegar nesse assunto que é um pouco polêmico, né? Mas assim, o que remove sujeira não dá para ser dedeira de silicone, nem escovinhas que são de silicone, tem que ser cerdas mesmo, escova de dente para bebês mesmo, cabecinha pequena, cerda macia, de preferência cabo mais longo para que a gente consiga ter uma empunhadura e uma segurança para escovar, né? Mas assim, a gente usa pasta com flúor desde os primeiros dentinhos. A Associação Brasileira de Odontopediatria, a Associação da Pediatria também e americana indicam pasta com flúor. Porque Aí vem a polêmica, O que né? trata o dente, o que limpa é o flúor. Então, o que acontece? Só você escovando os dentes com a escova de dente, você consegue remover. Mas eu sempre comparo lá no consultório assim, vamos lavar uma louça aqui e só com a esponja. Será que essa louça vai ficar bem lavadinha? A gente consegue remover os resíduos ali daquela louça, mas não vai ser tão bom quanto a gente usar uma pasta. O uso da pasta também tem o sabão na pasta, né? Como se fosse um detergente, mas é a pasta de dente. A mesma propriedade que tem num detergente tem na pasta. Só o fato de já ter o sabão, a gente consegue remover melhor aquela gordurinha, aquela placa que fica acumulado. O flúor, ele entra como um protetor. O flúor, ele se conecta muito com o cálcio. E o que a gente mais tem no dente é cálcio. Então, eu brinco até, ele cria uma película protetora. E aí, as bactérias vão sofrer mais para furar aquele dente, vamos supor assim, explicando bem de uma maneira geral. Então, realmente, o flúor, ele faz um efeito anticárie. Por isso que a gente se preocupa com os bebês. Mas o bebê vai engolir e tal. É isso que eu ia falar, mas as crianças engolem. As crianças engolem, né? Então, vem isso. Só que, no Brasil, principalmente, é difícil escovar dente de bebê. Crianças, às vezes, elas não deixam. Às vezes, a gente tem que conter elas. Não é 1000 maravilhas para escovar o dente. É sofrido. O dentinho do bebê é muito pequenininho. Se a gente bobear, qualquer furinho vira um buracão.
destrói o dente muito rápido, muito mais rápido do que o dente permanente. E também, infelizmente, tem famílias que não aceitam, acabam não aderindo a essa ideia de 0 açúcar até 2 anos. Eu já atendi no consultório bebê com 8 meses mamando coca na mamadeira. Ah, não, gente. Aí a gente pensa, Para tudo que eu quero existe descer. isso? Coca na mamadeira. Acabou. Agora. Então, e a gente pensa, É o fim da existe picada. isso? Ó, bolachinha maisena com 1 aninho, salgadinhos. E aí, Ai, uma vez eu gente. questionei uma família, e pois essa família não tava dando açúcar para essa criança. O que ela tá bebendo? O que ela mama? Ah, leite integral. E eu fiquei encasquetada, porque tava muito... O dentinho do bebê ali Com que idade? era 1 ano e meio, quase 2 anos, 1 ano e Já 8. tava com cárie. Tava com muitas cáries. E eu falei, o que é que essa criança tá tomando, tá comendo? Eu investigando. O que vocês põem nesse leite? Ah, eu ponho uma colherzinha de açúcar no leite integral. Ai. Aí eu fiquei até curiosa, né? Falei, por que você põe, né, um açúcar no leite? Aí o pai falou assim, é que eu não gosto de leite puro. Então, o pai não gostava e passou pra criança o que ele gostava. Provavelmente essa criança não vai mais tomar leite normal, né, sem nada. Até colocou açúcar. Então, assim, é complicado, né? As famílias, a parte social também, informativo, tudo afeta. Então, a Associação Brasileira de Odontopediatria quer tentar prevenir ao máximo que tenha danos de cárie em crianças, porque a prevalência de cárie é muito alta em bebês Sim. de 0 a 3 anos. Só que vamos deixar bem claro que o açúcar, ele não é só por conta do dente, de dar cárie até 2 anos. Todo mundo fala, por que eu não Sim. posso dar um doce pro meu filho até... Tadinho Gente, não dele, é, né? tadinho, exatamente. Não é sobre isso. Qual que é, o porquê que o açúcar traz isso pro corpo do bebê? Não é só por causa do dente, é por conta da formação óssea da criança, o desenvolvimento como um todo. Ah, mas ele tem até X anos para né? desenvolver. O açúcar vicia. O açúcar tira o paladar da criança. Então, se a criança está comendo fruta, verdura, legume, carne, cereal e grãos, vai substituir. Vicia se você ficar dando todo o doce depois do salgado, vicia muito mais. A criança perde o paladar para os outros tipos de alimento. Então, por que a gente tira o sal até 1 ano e por que a gente tira o açúcar até 2? Porque a criança tem que experimentar o alimento, ela tem que saber o que ela está comendo, pelo cheiro, textura, né? se permitir saber que gosto aquele alimento tem. E não só entender que aquilo ali vai ser temperado o tempo todo, vai ser doce. Não, o sal e o açúcar tiram a beleza, a naturalidade do paladar da criança. Então, o açúcar acaba com isso. Eu falo muito disso porque a gente vê saúde bucal, mas a gente atende humanos, né? Crianças. Sim. Então, a gente tem que entender a saúde como um todo. Aí a gente pode entrar nesse assunto como mais chance de diabetes, hipertensão, sim, obesidade, porque infelizmente... Tem influencer aí que expõe, né, os filhos comendo doce o tempo todo e acha lindo. Então, assim, por favor, né, gente, a saúde da criança é desenvolvimento. Ah, mas eu comi e não morri. Você comeu e não morreu. Não é pra matar ninguém, não, né? é um outro ser humano. É você que comeu e não morreu. E eu percebi uma coisa também no consultório, que às vezes é o hábito dos pais mesmo. Claro. Às vezes é um hábito deles. Não, tem que ter uma sobremesinha. Vou inventar fruta. Inventa uma moda ali, sabe? Sem perceber, né? Então, é por isso que a gente fala muito do flúor. Ele não é milagroso, mas ele ajuda bastante. Então, o que tem de estudos comprovados cientificamente é que ele ajuda muito na prevenção de cárie, tá bom? E também a questão da cárie, por exemplo. Para criar uma cárie, isso eu sei porque, né, estudei sobre isso, sobre a questão da dentição da criança. Você não pode só dar uma vez o doce. Você tem que dar 1, 2, 3. Você tem que dar mais que 7 vezes o doce num dia para uma criança. Ela tem que experimentar esse açúcar várias vezes consecutivas, sem ter uma escovação boa, para daí a cárie surgir. A cárie não surge assim do nada. Ela vem e daí com um bombonzinho tem uma cárie. Não vai. Claro que é o equilíbrio, mas tem que escovar, tem que ter um cuidado. Quantas vezes você está dando doce? Tudo isso, tudo tem açúcar. A frequência ela responde, ela diz muito, porque assim, vai alterando o pH da nossa boca. É tudo químico, sabe? Então, assim, e às vezes são açúcares escondidos, às vezes aí que tá o perigo. Ah, eu dei uma bisnaguinha, aqueles pãozinhos. É salgado, mas ele é cheio de açúcar na composição. Ah, eu dei uma bolacha
cream cracker, aquelas salgadas, também é salgado. Porque às vezes as pessoas acham que o doce é pirulito, chocolate e bala. Mas tem tantos outros alimentos que têm o açúcar presente, inclusive também alimentos que são carboidratos fermentáveis, Macarrão, que tem depois vai virar também, sabe? Então, a remoção dessa placa, dessa sujeira, também tem que dar com a escovação. A quantidade de pasta, né, que é colocada é uma quantidade segura. Então, para bebês que ainda não gospem, meio grãozinho de arroz, uma molhadinha já vai ser suficiente. 2 a 3 vezes ao dia. É isso que eu ia falar, quantas vezes tem que a escovar? gente não consegue dizer exatamente quantas vezes, porque depende dos hábitos daquela criança. Mas a gente tem um geral. Bebezinhos, 2 escovações, bem escovadinha, né? Começou a comer mais açúcar, né? Vai mais em festinha, tá comendo mais besteirinha, vai muito na avó, né? Que geralmente é vó, coitadas das vós. Mas tem bastante vós que estão mais modernas e estão defendendo isso, né? Não, a minha mãe se tornou moderna. É. Beijo, mãe. Obrigada por aceitar não dar tanto doce pra minha filha. Obrigada. A minha sogra também, a gente fala, com mãe dá pra gente brigar, né? Mas com sogra, mas minha sogra também, quando ela sabe que meus filhos vão pra lá, ela já faz até salada de fruta, ela compra frutas. Mas também você é odontopediatra, se tua sogra também não concordar com você, né? Então fica difícil. Mas até os avós vão até na consulta, e eu gosto quando vão, porque a gente já dá aquela pincelada boa, Sim. sabe? Mas voltando na quantidade ali, para crianças que a gente sempre tem que incentivar elas a cuspirem. Só que elas vão realmente aprender a cuspir mesmo a partir de quase 3 anos. Então elas acabam ingerindo, mas essa quantidade é muito pequena, teria que ser 10 vezes essa quantidade todo dia para ter um nível tóxico de flúor no teu corpo. E aí tem que tomar cuidado, porque a pasta de dente a gente trata como se fosse um medicamento. A gente não deixaria em cima ali para a criança ficar comendo, né? Saborzinho gostoso e tudo mais. Então, é supervisionado essa pasta com flúor. Tem que ser o responsável supervisionando. Para quem já cospe, uma quantidade ali de grão de ervilha já é suficiente até os adultos. Não precisa rechear igual as propagandas, né? Você só vai estar gastando pasta. Um grãozinho de ervilha já tá suficiente. Eu confesso que eu coloco... É costume, né? Eu coloco pra mim, mas não precisa. Pra minha filha eu ponho bem pouquinho, aí até os outros falam, nossa, mas isso até é produto, a quantidade de ervilha. Parece que não faz espuma direito, entendeu? Tipo, parece que não higieniza se eu te contar principalmente de manhã, acabou de acordar, vai botar um grão de ervilha. Eu vi um estudo, menina, sobre espuma. Se tiver muita espuma, atrapalha na remoção da placa. A gente gosta de espuma, mas eu menos gosto de espuma pro cabelo, pra tudo lavar espuma, bem, né? entendeu? Então, mas aí você perde um pouco essa aderência da remoção da placa se tiver muita espuma nessa pasta. Serve até pros adultos essa dica, viu? Legal. E eu queria saber, assim, o que você, né, como odontopediatra, na hora da escovação com seus filhos, como é que a gente faz, né? Eu trabalho com desenvolvimento infantil integrativo, mas eu tenho alguns recursos que eu uso do lúdico, de trazer, e também a rotina e o ritmo ajudam a criança a entender que, sabe esses quadros de rotina? Eu não sou muito a favor, porque a criança, ela tem o quadro de rotina como uma ferramenta para ajudar ela, mas nas crianças que não conseguem focar no que tem que fazer. Então, se você cria um ritmo adequado e uma rotina adequada para aquela criança, ela sabe a sequência das atividades, né? Dentro de casa já é automático ela fazer isso. Se você tem o hábito de jantar, depois você vai tomar banho, escova o dente, vai dormir, é um hábito. Então, se torna uma rotina para a criança. Então, eu digo porque eu faço isso com a Maria Cecília. Ela já sabe a sequência, ela já sabe que depois do banho vai vir a hora de escovar o dente, colocar o pijama e dormir. Então, né? Então, a gente tem isso. Mas, o que você recomenda pra gente não ter que forçar uma criança, né? Pra não gerar esse trauma na hora de escovar o dente. Sim, é um pouco complicado, porque depende muito da personalidade de cada criança. Tem criança que é um pouco mais permissiva, aí vai ficando tudo um pouco mais fácil. E tem criança que é guerreira, vai teimar até certa idade. O que eu sempre falo para os pais no consultório é que a gente tem que ver também a questão de maturidade daquela criança. Tem bebê, a gente pode ficar o dia inteiro. Vamos escovar o dente, vamos escovar. O bebê vai falar, tá bom, vai ser rapidinho. Tem vezes que ele vai mesmo chorar. É igual trocar a fralda, né? O bebê, ele tá chorando e não quer que você troque a fralda. Tá sujo. O que você vai fazer? A gente tem que dar um jeito e trocar essa fralda, porque envolve saúde, né? Então, a higiene também, às vezes, não é muito negociável, né? Ela não é negociável. Então, quando é criancinha pequena, que não, às vezes você pode cantar música, contar história, e ela vai entender, é importante que você faça isso, mas muitas vezes não vai dar aquele resultado que você espera e vai acabar chorando mesmo.
Só que a partir do momento que criou o hábito, ele viu que não incomoda. Porque a criança, ela se sente invadida quando você vai mexer na boca dela. Então, a maioria recusa mesmo. A primeira coisa é pôr a mão na boca. Aí já não quer deixar escovar. E aí você tem que ir indo, vai pelas beiradinhas e muitas vezes a gente tem que fazer uma contenção. Não é segurar, assim, no sentido de machucar e virar todo aquele caos. Mas às vezes o bebê vai fazer um berreiro que você tem que avisar os vizinhos que... Olha, só tô escovando o dente, eu né? sou a favor de, desde pequenininho, já dar na mão da criança. Dá a escova na mão da criança. E deixa ela brincar. Deixa ela brincar com a escova. Ótimo. Coloca lá na boca da criança, na mãozinha da criança e deixa desde pequenininho. Porque ela já vai criando... Tudo eles colocam na boca. Imagina essa escova eles não vão colocar. Desensibiliza, né? Exato. E aí você vai criando isso. Olha que legal. Tique-tique. Vamos fazer um tique-tique. Coloca um lúdico, né? Então, canta uma musiquinha, o dentinho, escova junto, mostra pra criança. Acho que isso exige muita paciência, porque às vezes os pais estão na correria. Falam assim, Sim. não, agora é hora de escovar e pronto, acabou. Mas às vezes a gente tem que saltar da nossa criatividade. E outra coisa que você comentou ali de dar essa escova é a família escovar junto. Né? Eu acho legal porque agora o Alvin tá com 2 dentinhos. E eu já faço isso, eu dou escovinha pra ele, brinco ali. Às vezes não é aquela escovação perfeita, mas ele tá com 2 dentinhos, tá começando, né? Ele vê a Aurora, minha filha de 4, escovando, ele já fica assim, pedindo a escova também. Sim. Então, o exemplo fala muito alto. Os atos, às vezes, é muito mais do que as palavras, né? E aí você vai acostumando. Só que se ele der aquela choradinha, hoje tá cansado, não quer... Filho, agora a gente vai ter que escovar. Então, muitas vezes, o importante também para ter uma boa escovação é que a cabeça do bebê esteja apoiada em algum lugar. Porque se você tentar escovar de frente, assim, você pode machucar o bebê e também o bebê, você não vai ver direito o que você está escovando. Então, muitas vezes, você pode apoiar o bebê no braço ou no trocador mesmo, se estiver em 2 pessoas. O bebê, um fica brincando com o bebê e o outro por trás escova o dentinho, sabe? Sim. E às vezes vai ter dias de luta e dias de glória, né? O bebê às vezes vai chorar, mas depois, passando o tempo, a partir de 2 anos, 2 anos e meio, vai sendo mais fácil dele deixar e entender. Também colocar aquelas banquetinhas que a criança tem autonomia, olhar pra subir sozinho, olhar no espelho. Olha, faz junto, porque até os 7 anos as crianças agem por imitação. Tudo que você fizer, até porque eles andam porque a gente anda. Então, eles olham você em pé, na vertical, porque eles também podem fazer isso. Então, aí eles vão te imitar. Por isso que eles andam, porque eles imitam os adultos. Então, imagina na hora de escovar. Ele vai te imitar. Então, é importante gerar essa autonomia, dar a escova na mão dele, colocar a cadeirinha ali na frente, para que a gente possa ir caminhando, né? Porque tudo é um processo. Tem que ter paciência. Tempo, né? Leva tempo, requer criatividade, o fato também de você começar cedo as consultas da odontopediatria é também a criança entender. Porque às vezes a mãe fala, ouve pouco. Algum outro profissional falando pode impactar mais. Os bichinhos, eu vi os bichinhos lá na doutora. Olha o bocão que estava sujo, sabe? Então, eu acho que é importante isso também, de você levar cedo, a criança não vai... Imagina você introduzir uma escova de dente aos 4 anos, 3 anos para a criança. É muito mais difícil você inserir esse hábito do que desde o começo, né? Exatamente. A gente só não falou uma questão da mordida, até com quantos anos você falou da chupeta? Você falou, você falou, né? Até 2 anos, que é o ideal a gente tentar tirar. Sim, a meta, se a pessoa quer tirar até 1 ano, ótimo. A gente tá falando dos pequenininhos, pequenininhos, né? Então, assim, se ela quer tirar... Entre 2 e 3 começam as alterações. Depois de 3 anos, as alterações ficam mais difíceis de voltar ao normal, sabe? E tudo é uma construção, né? Então, começou lá atrás a gente falando sobre o freno lingual, aí veio na parte dos dentinhos, na hora que cresce, os primeiros cuidados, a amamentação, essa observação. Cresceu, como que a gente cuida e agora manter. Então, isso é um caminho, né? E passar fio dental, né? Desde o começo. Exatamente. Tem mais aqueles fio dentalzinho de a forquilhinha, né? Isso. Porque às vezes eu já chegou Tem uns que são tão finos e horrível que nem tira. Às vezes comeu carninha ali, eu tô então, tentando é difícil. Então, assim, tem mãe que fala, machuca passar fio dental. Pelo contrário, se ficar uma comida ali, vai machucar, né? A gengiva. Então, é importante também você... O brasileiro não tem hábito do fio dental. Então, se a gente introduz um hábito na criança, ela vai levar para a vida adulta também. Escovou, é fio dental.
Não é só quando entra a carninha incomoda, é tudo, sempre, é né? que eu escutei uma história de uma mãe que teve que dar anestesia para criança com 4 anos e tinha cárie. E a criança desmaiou em consultório e teve uma complicação por conta da anestesia, porque a cárie estava muito funda. Eu não sei, não lembro direito, mas assim, eu fiquei traumatizada com essa história. E eu, desde então, sempre cuidando dos dentes da Maria Cecília. A minha filha, ela come doce, tá, gente? Só que ela come em festinhas, finais de semanas, com equilíbrio. Ela vê ali, ela nem gosta muito, então ela não come 10 brigadeiros numa festa. Ela come um bolo, come os docinhos de uva que ela gosta, mas não é em exagero. Então eu deixo livre, eu não proíbo. Só que durante a semana ela tem a rotina das frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carninha. Então ela não vê doce durante a semana, não tem o chocolate lá dentro do armário, ela vê, ela pega. Então, assim, não tem. Eu Então, percebo, não tem eu percebi também, a Aurora também tem um paladar bem tranquilo, assim, bem É. saudável, né? Porque a gente segurou o máximo ali que pôde. Mas eu percebo, assim, agora que ela tá com 4 aninhos, umas férias. Toma mais picolé, Sim, desanda um pouco, né? Exato, só Eu que é o equilíbrio. Aham, e eu percebo que depois que volta das férias, ela começa a pedir mais. Ai, mamãe, tem isso, tem isso. Aí a gente tem que também, ó, por causa do vício. É. E aí a gente tem que ser firme, porque às vezes até a gente quer agradar com alguma coisinha, né? Não, já Eu voltou, confesso né? que eu dou graças a Deus quando ela morde alguma coisa que é doce e fala, não gostei. Eu adoro. Olha, gente, eu tenho uma Eu, história. claro que eu não quero comer como você, mas Olha, eu é que eu também, felizmente, eu não sou muito do doce, né? Mas assim, até uns meses atrás ela não sabia o que era caixa de bombom. Eu não tenho lá em casa caixa de bombom. E uma médica, uma vez, ela foi no oftalmo e a médica falou, pode escolher aqui. Isso é ardido? Foi tão engraçado, porque ela tava com uma caixa de bombom e não sabia o que era. Sim, Então, é isso que a gente quer levar para as crianças. Não é que sofreu, que tô coitadinho. sim. A gente tá dando saúde para Não, e eles, aquelas né? bala fine, gente. Tem criança Puro que é viciada açúcar, né? nisso. Puro açúcar. É puro açúcar. A minha filha não gosta de bala fine. Mas E gruda, assim, gruda na boca que fica horas ali. bala né? de goma, essas Goma. coisas, tudo que é... E chicletes, né, gente? Chicletes. Mas assim, O claro, Halloween tá as chegando, minhas temos que amigas cuidar até- com o Halloween. Ah, é. Minhas amigas tiram sarro na festinha. Mamãe, olha doce. Porque daí, tipo assim, ela foi numa festinha, daí coloca doce de lembrancinha, aí a minha amiga pega e me manda pra me provocar, tipo assim, olha, tá comendo doce, entendeu? Acha lindo fazer isso, Aham. né? Te Mas provocando aí, isso, ainda. me manda, mamãe, comendo doce. Porque ela não come, né? Ela não mas tem, é sabe? ótimo. Mas assim, cara, tá na festinha, quer comer todo o doce lá, come, entendeu? Depois vai voltar, escova bem o Em dente. momentos específicos, Toma né? bastante água, exatamente. Então, tudo é o equilíbrio. E a gente tem que saber a hora de dar. Então, até 2 anos, eu, particularmente, se perguntar pra mim, não, a recomendação é não dar. Não dá, Não não, dê. não. E os pais falam, ai, passa vontade. Ai, coitadinho, porque a criança tá curiosa. Ela não sabe o Ela que vai é. olhar, às vezes ela vai até pedir, mas ela não sabe o que é. E aí eu falo assim, olha, por exemplo, o doce, né? Ah, e se você estivesse tomando, então, uma bebida alcoólica e ele olhasse e começasse a pedir, Exato. você ia dar? Por que que você Ai, dá daí isso? eu não dou. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar, né? E outra, Ser firmes mesmo, né? a Convictos. introdução alimentar vai até os 2 anos. Então, as mães ficam desesperadas pra criança comer uma pratada de arroz e feijão. E nem sempre é isso. Né? A criança não vai comer. Ela tem até os 2 anos para experimentar. Aí você vai lá e põe doce e já desanda a maionese. Exatamente. Aí depois fala, ai, meu filho não come, meu filho tem seletividade alimentar. Mas também você deu quantos doces, quanto chocolate na mão dele, Bolacha. bolacha, entendeu? Então, difícil, né? Yakult. Yakult e A minha Danoninho filha são nunca super tomou vilões. Yakult na vida. Yakult é uma coisa que eu não dou. É cheio de açúcar. Danoninho que acham que é iogurte, mas nem iogurte Faz é, danoninho de morango com inhame. né? Uhum, tem receitinhas Coitada boas, das né? mães, né? Mas, gente, é assim, é o equilíbrio. Né? A gente tem que tentar manter o máximo que conseguir. Então, tira um dia, faz alguma coisa Mas de cada vez diferente, mais as saudável. mães, elas estão, assim... É tão bom receber famílias que elas chegam só para confirmar o que elas já querem fazer. Uhum. E eu fico bem feliz com isso, porque a ideia mesmo é gerar... Falando da minha parte, né? Crianças zero cárie, né? Que elas não têm esse tipo de problema. Cria um programa, Criança Zero Cárie. Crianças zero cárie. Uhum. Geração. Vamos pro nosso quadro Mitos ou Verdades. Mito ou verdade? Existe dente fraco? Eu posso dizer que é mais ou menos, tá? Porque assim... Mais ou menos mito. Mais ou menos mito. verdade. O que acontece? Existem alguns dentes que são mal formados, que eles já nascem mal formados, que é o famoso HMI,
que também está começando a ficar em alta, porque tem muitos estudos recentes vindo sobre isso, que é uma hipomineralização de molares incisivos. Então, é como se já por algum problema, seja genético, algum distúrbio, alguma coisa aconteceu que fez essa má formação, o dente realmente ele é mais fraco. E aí ele vem com uma manchinha mais amarelada, ele vem com um aspecto diferente. Ele não vem com a estrutura normal de um dente, de dentina e esmalte. Mas aí a história do dente fraco por causa de antibiótico, aí é mito. Porque não é o antibiótico que estraga o dente. Né? O antibiótico, ele geralmente é feito de xarope. E o que tem no xarope? O que eles fazem no xarope? Muito açúcar. Então, o problema é de você dar muito xarope, seja antibiótico, antialérgico, analgésico e tudo, ter muito açúcar e a pessoa não escovar os dentes depois. A criança já tá meio jururu, já tá chorando um monte, não vou escovar o dente. É fácil então, não escovar o dente. Gente, antibiótico, não é que o antibiótico estraga o dente. É o açúcar que tem no antibiótico que estraga. Não é o remédio que vai deixar o dente fraco. É o açúcar que tem que escovar depois. Só escovar depois. Se o antibiótico não vai fazer mal Porque nenhum. o antibiótico também, o que acontece? O antibiótico, os remédios, né? Vamos falar remédio que tem muito remédio. Tem, só que tutti-frutti, doce de leite, o próprio de ferro, o Dexfer. Tem doce de leite, ó, eu falando marca aqui, mas não tô nem aí. Vai falar. Então, o que acontece? É a não remoção também. E outra, a frequência. Por isso que a famosa fala do antibiótico é porque 7 dias, 10 dias dando remédio 3 vezes ao dia. Tem que escovar. Então, tem que caprichar na escova. Ele fica até mais sujeito a ter cárie. Uma das perguntas que eu tenho no consultório é assim, a tua criança, ela toma muito remédio? Ela é mais doentinha? Porque a criança que é mais doentinha, asmática, ela tem mais chance de ter cárie por causa dos remédios. De ter que higienizar muito mais. O cuidado é maior. Sim. Então, mito ou verdade? A amamentação da cárie? Mito. Isso é mito. A amamentação exclusiva, né, materna, ela não dá cárie. As propriedades ali do leite materno não baixam o pH suficiente para que as bactérias reconheçam e dê cárie. Não vai querer tirar o leite materno e colocar açúcar, né? Mucilô, farináceos, né, que fala. Então, assim, o leite materno fica tranquila. Mas se tiver dentes, continue escovando. Porque, às vezes, a sujeirinha do dia que pode causar cárie. Não e o que o leite coloca materno. Na boca, né? A criança coloca não o leite materno em si. Coitado do leite proteger, materno, né? E existem pediatras que recomendam a remoção, né, que saiam da amamentação por causa que tá dando cárie. Ai. Então, a desinformação é muito grande. Até profissionais de saúde têm que estar atualizados quanto a isso. Porque antigamente falava que leite materno dava cárie. Hoje já está comprovado cientificamente que não dá cárie. Ai, gente, informação é tudo nessa vida, né? E fórmula da cárie? A fórmula já é uma conversa um pouco diferente. A fórmula, ela não tem aquele açúcar puro da sacarose, que é o açúcar branco, mas ele já altera o pH da boca. Então, essa alteração de pH precisa ser removida a sujeirinha que fica lá. Principalmente se o bebê mama muito. Assim, de noite, aí vai ficar aquela sujeirinha. Tem criança que mama 8 mamadeiras por dia. O que já também já não tá muito certo, né? Mas o que acontece? O bebê mama 8 da noite e dorme. Aí fica mamando. Mas aí, se ele mama de madrugada, tem que acordar? Não precisa acordar. Claro que o mundo da teoria seria lindo, maravilhoso. Teria que escovar os dentes no meio da noite. Mas a gente sabe que a gente não mexe em bebê dormindo. Eu, pelo menos, falo isso pros pais. Porque a gente que é mãe, a gente sabe, né? A gente que é pais. Então não tem como. E é assim, o que acontece? Tem que remover logo que acorda. Ou logo depois do café da manhã. Porque se a criança ficou mamando de noite, aí você vai remover aquela sujeira só de noite do outro dia, já passou 24 horas, a chance de ter cárie é muito alta. Fora o que ele comeu durante o dia todo, né? Exatamente. O problema também tá muito na escovação, na remoção da sujeira. Maçãzinhas, assim, durante o dia pra dar uma limpada. Maçãzinha autolimpante, Intercala, né? Não, mas então, se mamou à noite, por exemplo assim, vamos supor o bebê escovou na hora do banho, aí mamou, dormiu, não acorda. Depois que acordar de manhã lá, cedinho, toma um cafezinho da manhã ou já que é escovar o dente, escova de manhã. E tem essa questão da salivação, essas coisas que falam que depois, logo que come, depois escovar. Ou antes que come. Isso. Antes de comer não é legal escovar.
Tem embasamento nisso, sim. Mas assim, eu prefiro que a pessoa escove os dentes de qualquer forma do que ela fala assim, tem que esperar 15 minutos, depois esqueceu, já não escova mais. É porque é tudo químico. A nossa boca envolve muito pH. Quando você come, baixo pH. A saliva, ela tenta neutralizar isso um pouco. Então, se você fica uns minutinhos sem escovar o dente, até é legal. Porque depois você vem e escova os dentes em cima. Aí já tá mais neutra essa tua boca. Mas assim, tá na correria, entre não escovar e ficar esperando uns minutos pra escovar, eu prefiro que escove. Tá bom? Mas existe isso sim da salivação. Existe, né? Da sim. salivação. Tem isso sim. E a gente não falou sobre aparelho. Qual que é a idade ideal, né? Você coloca aparelho também? Sim, Odontopediatra sim, coloca eu trabalho aparelho. junto com... Odontopediatra, ele precisa Ou de é o ortopediatra? Isso, Ah, existe tá. uma especialidade de orto que se chama ortopedia funcional dos maxilares. Ah, meu pai. É uma especialidade que está cada vez mais em alta. As pessoas estão conhecendo mais. Sempre existiu, mas Sim. estão conhecendo mais. Porque a gente já está mais antenada que esse negócio de prevenção é muito mais fácil do que você deixar. Mas você pode colocar. Sim, Como... teria que ter essa especialização. Ah, tá. Eu trabalho junto com uma que tem a especialização Você de cuida da ortopedia. boca e aí encaminha para o ortopediatra. Isso, só que o odontopediatra tem que ter esse olhar. Porque muitas Claro. vezes o odontopediatra fica tão focado em outras coisas que esquece sobre o crescimento facial da criança. E a gente trabalha com crescimento de face, de maxila e mandíbula. Então, o que acontece? A criança, a partir de 5 aninhos, até antes a gente vê. Eu vejo, por exemplo, a minha filha já vai precisar de um aparelho infantil, porque a boquinha dela é mini, tudo apertadinho, ela vai precisar. Mas claro que depois com exames e tudo, né, radiografia, a gente confirma. Sim. Mas a gente consegue detectar problemas bucais até mesmo quando já tá 3 aninhos, você já vê que vai ter Eu tenho a problema. mordida cruzada, minha filha também tem. Eu vejo que a boquinha dela é assim, claro, ela tem dente de leite ainda, mas a formaçãozinha da boquinha dela, eu vejo que ali tem que dar uma... A gente consegue reverter Dá uma isso abertura. não por causa dos dentes. O que acontece? Muita gente pensa, aparelho é para arrumar dente torto. É a primeira coisa que as pessoas pensam. Sim. Mas tem aparelhos infantis que vão corrigir a parte óssea. Que quando a pessoa cresce, até adolescente, principalmente menina, que acaba tendo a menarca ali, 11 anos, 12, para de crescer, já fica muito mais difícil de você fazer estímulo ósseo para crescer. Sim. A mordida cruzada, ela deve ser corrigida antes de virar adulto. Então, a gente consegue... Quantos aninhos tem a Cecília? 5. 5. Se ela tem uma boa colaboração, ela já até poderia colocar um aparelho infantil. Pra dar... Pra abrir, descruzar, né? pra abrir. Aí, tem vários tipos de aparelho, né? Eu noto que é pra, assim, pra dentro... É mais fechadinho, né? É Isso fechadinho. é genético, então, né? Existem fatores genéticos. Mas o pai dela precisou usar, eu também, então... Então, tem que ficar de olho, porque a partir de 5 anos, 5 anos e meio, é a idade que a gente mais fica ali de olho por causa das trocas dentárias. Vai começar a trocar, falta espaço, tem mordida cruzada, mordida aberta, tem algum hábito. Às vezes nem é a chupeta, às vezes é ficar pondo a língua, às vezes é outra coisa, né? Respirador bucal. Tem mordida cruzada, mordida profunda, quando esconde os dentes. Tem vários tipos de mordida que é na infância que a gente corrige. E é através de aparelhos ortopédicos que a gente fala. E esses aparelhos, eles são corrigidos assim, muda muito a mordida, às vezes em questão de 1 ano. Dá muita diferença. Eu amo, eu sou suspeita para falar, porque a ortopedia, para mim, é muito legal de você ver o resultado em pouco tempo, porque quando é criança, o osso já tá mais mole. Então, você estimula o crescimento. Aí é outra questão. Mas mesmo em dente de leite? Mesmo em dente de leite, porque o que a gente vai estar pegando não é os dentes. Ajuda os dentes junto, mas é o osso. É estimular que a maxila, ela cresça. Ou, por exemplo, já viu criança ou pessoa que tem a mordida que o queixo é mais pra frente? Isso aqui, se a pessoa crescer com o queixo mais pra frente, é só a cirurgia que consegue resolver. Cirurgia ortognática. Criança, dava pra corrigir. Dava pra você corrigir. Nossa. E a pessoa foge de uma cirurgia, foge de extração de dentes, porque às vezes nasce com o canino aqui encavalado. E a pessoa tem que tirar dente para pôr, demora muito mais. E esses aparelhos não dói nada. É tudo questão da adaptação. Claro que às vezes tem ali uma pressãozinha ou outra, mas são aparelhos tranquilos e crianças são super adaptáveis. A gente tem bastante pacientes que usam aparelho entre 5 a 9 anos, mais ou menos, que é a faixa etária que é super bom de usar, que você pula etapas e também, assim, cirurgias muito mais invasivas do que se você tivesse feito criança. Que legal. Não, é tanta coisa, É muito né? legal, nossa. Muito legal. Esse aí dá pra fazer um podcast só disso. Só disso. E a gente sabe que todas essas informações, claro, é muita coisa que a gente falou aqui, mas a gente construiu esse caminho, né? Para as mães terem um norte. Então, mães, se acalmem, né? Deixa, né?
relaxem um pouco mais. Porque, assim, quando o bebê nasce, é muita coisa. Cai é o no teste mundo. do olhinho, do pezinho, da linguinha, do coraçãozinho. Torcicolo. Exatamente. Tem várias questões, né? Então, calma. Uma coisa por vez. Eu acho que a gente tem que ter... A maternidade tem muito isso. E curtir essa fase, né? Exato. É muito desafio, é muita coisa. É a amamentação, essa criança está crescendo, é isso. Então, calma. Tudo no seu tempo. E quando, né, puder, se a gente falar... A gente falou que é para levar, para ver. Olha, observa. Mas, assim, procura o profissional certo. Isso A é Daphne vai deixar as importante. redes sociais dela aqui pra gente. A gente vai colocar aqui no link da descrição. Mas também é importante você falar. Deixa a gente, né? Que a gente tá encerrando o nosso episódio. Não queria encerrar. Foi tão legal. Passou tão rápido, né? Você viu? Uhum. Eu falei, vamos construindo, né, esse caminho para as mães terem esse norte, porque é importante a gente falar sobre todos os assuntos da maternidade, porque não é só o dente, é tudo. E fontes seguras, né? Fontes Porque hoje tem seguras. tanta informação que você fala, uns falam com isso, uns falam com aquilo. Então, que você consiga um profissional que você se sinta bem, né? Eu tenho minha pediatra lá, favorita, e assim, eu confio tanto nas informações que ela dá que eu fico tranquila. Exatamente. Então, exatamente. é importante E isso. esse olhar mais humano, mais integrativo, o ambiente que você proporciona para os seus pacientinhos, né? Você atende adolescente também, né? Atendo, adoro Então, adolescentes. Exatamente. A gente tem que ter esse olhar mais humano para o atendimento para os pais, né? Não ser só ali apenas uma consulta, Só mas mais uma orientar, pessoa. olhar para o todo, como essa criança está dormindo, o que ela está comendo, igual você falou de várias questões. Você perguntou até se a criança fica mais doentinha. Isso é um olhar mais humano. Então, a gente está sempre atenta a isso e procurar os profissionais certos, né, gente? Então, é isso. A gente está encerrando o nosso episódio, mas a Daphne, fala suas redes sociais. Deixa aqui pra galera já te seguir e já saber sobre o teu trabalho. Você atende online também? Não dá, né? Online, eu já fiz consulta online até com a pessoas. boca do bebê online. Então, mas eu fiz já pra tirar dúvida de tratamento pra pessoas até de fora, acredita? Mas Sim. ajuda também. Dá pra fazer aqui consulta em online. Curitiba, quem for assistir o episódio, a Daphne tá lá. Onde que fica teu consultório aqui? O meu consultório fica no JuVV, ali na Rua Rocha Pombo, 670. E as minhas redes sociais é o Instagram, @doutora Daphne, é D-A-P-H-Y-N-N-E. PHY. PH, minha mãe. Olha, minha mãe, eu acho que as letras eram de graça, sabe? Dela vai pondo, sabe? Mas minha mãe quis, obrigada, mãe, obrigada. Mas olha, a facilidade é que o meu e-mail é daphne@gmail. Aí, o meu Instagram é @Daphne. Então, minha mãe dificultou, mas depois até que ficou fácil. Porque daí o entendeu? domínio pra Domínio todas pra as redes tudo. sociais, Só- ela não vai ter Só tem que nenhuma decorar repetida. todas essas letras, entende? Então, dá um tchau pra galera aqui nessa câmera. Um beijo, Daphne. Qualquer dúvida, manda um direct também, que a gente possa responder. Obrigada pela tua participação. Obrigada, Você agregou Nanda, muito, trouxe obrigada. muitas informações aqui pro Mãecast. Adorei tua participação. Fico feliz. Obrigada, a gente também, viu? Beijo, gente. Beijo. Obrigada por tudo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.